Estamos aqui então para falar sobre interação homem-máquina. Estou aqui a pedido do nosso amigo Richard, não é? Eu sou professor da área de Psicologia Cognitiva aqui na Faculdade de Humanidades, na Universidade Federal dos Vales, no Jequitinhonha e Mucuri. Então, vamos começar aqui. O Richard está me propondo uma entrevista para o blog, pro blog da universidade, da matéria de informática. E aí a gente vai fazer uma entrevista ligada à interação homem-máquina. Então a primeira pergunta é: o que é a ciência para você? Bom, então veja bem. Existem várias teorias sobre o que é a ciência, não é? Inclusive se a psicologia é ou não uma ciência. Então, a teoria mais difusa atualmente é o falsificacionismo, né? Ou seja, se uma teoria ela ainda não foi falsificada, ela é uma teoria válida, ela é uma teoria boa, né? Essa teoria ela vem recebendo várias críticas atualmente e dando assim vazão a diversas visões, né, menos positivistas sobre o que é a ciência. Mas, bom, a ciência ela tem, com certeza, um rigor experimental muito importante. Ou seja, resultados feitos por alguns pesquisadores precisam ser refeitos por outros pesquisadores, usando exatamente aquele método que foi feito no primeiro estudo. Se você conseguir replicar um estudo através do mesmo método e chegando nos mesmos resultados, você vai dar um rigor, que a gente chama de científico, para aquele conhecimento gerado. Num contexto político, você acha que deve se aumentar a verba destinada do estudo científico no Brasil? Creio que sim. O Brasil é um país emergente, conta aí no bloco dos BRICS, não é? A gente já sabe, está cansado de saber que um país só se desenvolve com investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. Então, hoje, um país que não investe na educação e na inovação tecnológica não precisa sonhar com desenvolvimento social, econômico, porque realmente vai ficar fora da rota mundial, dessa rota global que a gente está construindo hoje. No ramo da informática, no ramo da psicologia, o que você entende como ciência cognitiva? Sim, muito interessante. Então, as ciências cognitivas, ou ciência cognitiva, não é? Aí existe um embate. Então, como ciências cognitivas, a gente entende melhor um conjunto de ciências, não é? Que se tem uma abordagem, um ponto de vista cognitivo. Bom, esse ponto de vista cognitivo, ele vem da década de 50, não é? Com o advento dos computadores, da máquina. Então, se trata de uma visão de processamento da informação sobre organismos vivos, então sobre a vida, e sobre a mente, então sobre o objeto da psicologia, né? Quando você tem esse ponto de vista cognitivo sobre a vida e sobre a psicologia, você pode construir uma teoria baseada em processos, mecanismos, então, de tratamento da informação, né, que seriam similares, análogos a esses que acontecem na máquina do computador, mas que a gente vai chamar de cognitivo exatamente devido às vicissitudes do organismo biológico, né, que, por exemplo, da mente humana, no caso, do ser humano, né? E, através dessas teorias, a gente vai poder entender melhor como funciona o ser humano e também esse tipo de teoria, dentro de ciências cognitivas, vai propiciar para a gente uma compreensão de como construir sistemas de computação bons para a interação homem-máquina. Então, é a utilidade dessas ciências cognitivas, um pouco quais são essas ciências? Linguística, a própria computação, a psicologia. Essas ciências atreladas à educação, né, já é um campo interdisciplinar, a filosofia, né, e tantas outras.
o que vocês definem como cognição? A cognição. Né? Então, veja bem, a definição mesmo de processos cognitivos. Né? Então, os processos cognitivos são processos metabólicos, são processos materiais, são processos orgânicos que acontecem dentro do indivíduo. Então, você tem poderíamos chamar de uma identidade, um isomorfismo, não é? Ou uma emergência através do biológico, do material, de processos de tratamento de informação, ou processos cognitivos. Desse modo, quando eu falo medo, dor, emoções, não é? Sentimentos, pensamentos, eu estou necessariamente falando de processos biológicos, orgânicos. E nesse sentido, quando eu estou também falando de tratamento de informação, não é? Software, eu estou necessariamente falando de um hardware, né? De um suporte material para que dê vazão, dê possibilidade para esse tratamento de informação. Falar isso dentro da abordagem cognitiva não quer dizer que o ser humano e outros organismos biológicos são exatamente essas máquinas digitais que nós temos hoje de frente para nós. Né? Existe uma diferença enorme entre nós, organismos biológicos, né, complexos, e essas máquinas digitais que hoje a gente chama de computador. Mas nós temos várias coisas em comum. Como vai dizer o Neil Simon, né? Somos todos um sistema simbólico material. Ou seja, na base, todos nós realizamos processamento da informação. E no seu doutorado, foi feito em Lyon, o senhor é formado em psicologia. Isso. E ele foi puxado para a interação homem-máquina. A interação entre homem e máquina, né? Envolvendo a interação. Então, em qual dessas disciplinas o seu projeto foi fundamentado? Foi exatamente fundamentado dentro da psicologia cognitiva, dentro da resolução de problemas. Então, eu trabalhei bastante com inteligência coletiva, né, resolução de problemas matemáticos, para exatamente mostrar que sistemas de tratamento da informação, mas não simples sistemas de tratamento da informação, mas sistemas complexos, modelados a partir de sistemas multiagentes, podem instanciar, gerar um programa capaz de se adaptar. E quando ele é capaz dessa autoadaptação, então são sistemas complexos adaptativos, eles são capazes de resolução de problemas, né, a níveis bastante elevados, bem próximos do que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. E o que seria necessário, basicamente, para montar esse sistema? Um sistema complexo? Dentro do paradigma multiagente, o que significa isso? Os elementos do sistema, eles são unidades de processamento da informação. É isso que a gente chama de agente. Né? Então, essa unidade de processamento da informação, ela vem situada dentro de um ambiente virtual. E é um coletivo de unidades de processamento da informação. Elas realizam esse processamento de modo paralelo. Ou seja, uma unidade não necessariamente sabe o que a outra está fazendo. Né? E desse modo elas podem interagir. E essa interação dessas unidades configura um sistema complexo. E que, frente a determinados problemas, ele é capaz, esse sistema, esse coletivo, então é capaz de exibir inteligência. O coletivo, uma inteligência que emerge a partir do coletivo, que extrapola o individual. Essa é a capacidade extraordinária desse sistema. E você pode falar para a gente um pouco a respeito da inteligência artificial? Sim, então é exatamente como eu estava dizendo, não é? Essa vertente, sistemas complexos, é uma nova vertente dentro da inteligência artificial, né, que vem de paradigmas como o paradigma simbólico, né, depois do paradigma subsimbólico, também chamado o conexionismo, e agora a gente vem, né, incorporando novas técnicas, construindo novos programas a partir de novas teorias sobre a cognição.
como, por exemplo, as teorias da inação, né? O enativismo, então, a partir da ideia de cognição incorporada, de autores, né, chave como o Maturana, o Varela, que vão trabalhar com o conceito de auto-organização, né, autopoiese e, assim, sistemas complexos. Agora, gostaria de saber o que você pode nos dizer sobre Miguel Nicoleles, que é o coordenador do estudo que revelou a capacidade de macacos controlarem um braço mecânico com a mente. E atualmente tem o projeto de que uma criança paralítica deu o primeiro chute numa bola para a abertura da Copa de 2014 no Brasil. O projeto do Miguel Nicoleles é extraordinário. O que a gente está vendo hoje dentro da ciência, dentro da neurociência, é algo que abre muitas perspectivas, né? Então, o último livro dele, um livro de divulgação, Muito Além do Nosso Eu, demonstra isso de forma extraordinária. O que o trabalho desse cientista brasileiro pode proporcionar para a humanidade é uma nova revolução. É uma nova revolução dentro das tecnologias da informação e da comunicação. Então, desde pessoas voltarem a dar um acesso direto via interface cérebro, mente direto à máquina, um novo sistema de aprendizagem, né? Realmente nós estamos à beira de uma nova revolução tecnológica. E, muito felizmente, o Brasil está dentro dessa vertente. E a gente precisa aproveitar. Precisa de investimentos maciços dentro desses projetos para que a gente possa tomar não somente à frente nos estudos científicos de base, né, na ciência de base, mas também tomar à frente nas inovações tecnológicas que esse estudo de base vai trazer. Assim, com novas patentes, né, fomentando a inovação tecnológica, a economia e, consequentemente, o desenvolvimento social. E o que você acha a respeito dos filmes de Hollywood que atualmente mostram robôs com a capacidade de viver com seres humanos, como o AI, do Spielberg, Eu, Robô e O Homem Bicentenário? São filmes extraordinários, né? Mostram um futuro que a gente, por um lado, não sabe se vai de fato ocorrer e, por outro, a gente não pode argumentar que nunca vai acontecer, com certeza. Né? Então, desde o filme do David, do Spielberg, Um Robô que Ama, né? Ou seja, as máquinas que poderão, talvez, quem sabe um dia, ter emoções, né? Até robôs éticos, como dentro da obra de Asimov, demonstram simplesmente que a ficção científica ela tem um papel fantástico. Basta a gente lembrar de Metrópolis, não é? Então, um filme da década de 20, um filme alemão da década de 20, para a gente perceber que dentro existe uma certa cultura que está comprometida com a inovação tecnológica e com as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Essa cultura que está comprometida com o desenvolvimento dessas novas tecnologias é isso que o Pierre Levy chama de cibercultura. Então, essa cibercultura ela pode fomentar o desenvolvimento tecnológico, o interesse das pessoas pelas inovações tecnológicas. E, com certeza, por outro lado, essas tecnologias, assim que vão surgindo, não é, elas promovem novas práticas, novos usos pelas pessoas, o que também vai gerando novas necessidades. Não é? Então, por exemplo, a máquina datilográfica foi um avanço enorme dentro da edição de textos, mas
quando a gente que teve a experiência ainda de máquina datilográfica, não é? Você cometia um erro, que vontade você tinha de voltar e apagar, não é? Ou seja, essa necessidade ela veio ser suprida pelo computador. E hoje que nós temos essas máquinas, esses computadores com softwares, aplicativos bons, não é? Alguns defeitos, mas bons, nós não estamos satisfeitos e queremos novos, mais avançados, melhores. Não é? Então, ou seja, essa busca incessante por melhoras tecnológicas, elas estão diretamente relacionadas às tecnologias que nós já temos hoje disponíveis e diretamente relacionada com essa cultura do fomento à inovação, da mudança, não é? É esse espírito moderno, pós-moderno. Como nós já abordamos nessa entrevista, falar sobre, na pergunta anterior, se seria possível um dia um robô pensar como ser humano, interagir diariamente com o ser humano, que é muito abordado no filme Robô. Gostaria de saber se seria possível, no futuro, acontecer uma guerra entre homens e máquinas. É um tema bastante interessante, né? A guerra entre homens e máquinas, né, do modo que é posto, eu não acredito, de modo algum. Não acredito porque, antes da gente desenvolver aparatos tecnológicos que sejam superiores a nós, eu imagino que nós vamos nos fundir a eles. Então, a ideia da cibernética, dos ciborgues. Não é? Então, uma tecnologia ela surge com um determinado uso dentro da sociedade. Então, nós já somos um pouco, né, quem não usa óculos, um pouco ciborgues, né? Roupas. Então, assim que as tecnologias vão sendo fundadas, elas são fundadas para cumprir propósitos humanos. Então, veja bem o trabalho do professor Nicolés, né, que envolve uma boa parte de desenvolvimento computacional, softwares para poder fazer o tratamento da atividade cerebral. Assim que a gente começa a desenvolver tecnologias avançadas, essas tecnologias vão sendo utilizadas para acoplar o ser humano com a máquina. E daí a grande importância da interação humana. O ser humano está no centro de tudo. Então, é muito mais simples a gente se fundir às novas tecnologias, que aconteça uma simbiose com as novas tecnologias, do que a gente gere um ser mais capaz do que a gente, de modo completamente separado. Não é? Antes que isso aconteça, nós mesmos já vamos nos melhorar. Então, a que ponto hoje os computadores não melhoram as nossas memórias, as nossas interações, as nossas capacidades de atenção, percepção, memória, não é? Nossos processos cognitivos, eles são ampliados pelas novas tecnologias. Então, antes de sermos suplantados por esses sistemas, né, esses robôs, antes disso nós vamos nos fundir. E para encerrar a nossa entrevista, eu, procurando na internet, encontrei uma postagem no blog feito pelo senhor. O senhor fala sobre psicologia computacional. E ali o senhor cita duas frases, a do Bishop e a do Fowler. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre psicologia computacional e situasse essa frase perante o assunto. Certo. A psicologia computacional, então, é um braço da psicologia cognitiva. Não é? Então, a psicologia cognitiva computacional. O que isso quer dizer? O método dessa psicologia cognitiva computacional é exatamente esse descrito pelo Newell e pelo Simon. Então, como que isso acontece? Né, dentro do artigo dele de 1976. Né? Então, eles vão dizer o seguinte: a psicologia é interessante para a inteligência artificial no sentido de que nós
psicólogos, né? E hoje, de modo geral, cientistas da cognição, linguistas, neurocientistas, etc. Vamos gerando teorias sobre os processos cognitivos, sobre a mente, né? Essas teorias do funcionamento desses processos podem ser transcritos, né? Por exemplo, como funciona a linguagem. Esse conhecimento, essas teorias sobre como funciona a linguagem, podem ser transcritos em programas computacionais. Esses programas computacionais, então, incorporando essas teorias que vêm das ciências cognitivas, vão gerar programas inteligentes, novos programas de inteligência artificial. Ou seja, as ciências, a psicologia, né, a linguística, etc., eles essas ciências vão gerar teorias interessantes para os programadores, pois vão poder, a partir dessas teorias, gerar novos programas de inteligência artificial. Por outro lado, os programas de inteligência artificial ampliam o nosso conhecimento sobre aquelas ontologias que a gente estuda, né, a memória, a atenção, a consciência, a linguagem, etc., a percepção. E nesse momento, nós vamos ter uma compreensão melhor de como aquilo acontece, por exemplo, no cérebro, através dos programas implementados, né, em computador digital. Então, é uma via de mão dupla. Essa via de mão dupla é o cerne da psicologia computacional, né? Então, sobre a frase do Bishop, não é? Ele vai dizer o seguinte, que uma vez, né, é um livro sobre reconhecimento de padrão, sobre conexionismo, redes neurais, ele vai dizer o seguinte, que dentro da engenharia, né, o realismo biológico não é tão interessante mais para ele. Afinal de contas, as redes de neurônios funcionam, são redes de neurônios artificiais realizados a partir da compreensão do funcionamento do cérebro, mas que conseguem resolver uma série de problemas difíceis, matematicamente difíceis. E por isso os engenheiros utilizam essas técnicas dentro do trabalho deles, né? Mas eles utilizam como técnica. Já dentro das ciências cognitivas, dentro dessa parte teórica, não é? Como, por exemplo, dentro do trabalho em psicologia básica, fundamental, em neurociência, nós estamos interessados no realismo biológico, no realismo psicológico, que vai ser, assim, transposto em programas. Porque o programa para essas ciências serve exatamente como um meio de validação, de compreensão, né, das teorias elaboradas sobre o fenômeno estudado, a memória, a linguagem, a percepção. Bem, professor, obrigado. De nada. E até a próxima aí. Tchau.